Olá, colega da enfermagem, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui no canal do Empoenf. Hoje a gente está entrando aí na reta final desse ano de 2020, um ano de muitos desafios, de muitas superações, muitos obstáculos na nossa vida, em frente a toda essa crise que aconteceu e ainda está nos assolando com a pandemia. Infelizmente, a gente está vendo aí um novo cenário, não tão bacana como a gente gostaria nesse momento, todos iniciando aí os preparativos para as comemorações das festas de fim de ano. Eu particularmente amo o Natal, mas infelizmente esse ano não vai poder ser do jeito que eu gosto. Mas enfim, infelizmente mesmo, mas por uma boa causa, né, galera? Então, esse apelo agora da hashtag Fica em Casa se torna mais forte. E aqui, para o Rio de Janeiro principalmente, num clima de 50 graus, ficarmos em casa é um grande desafio, porém, extremamente necessário. Mas, como o nosso assunto hoje não é pandemia, eu quero fazer um teste aqui com a galera que está entrando. Boa noite, Caio. Boa noite, Clóvis, meu querido. Boa noite, Camila Wagner, a nossa maravilhosa convidada de hoje, já está aqui a postos. Isso é ótimo, porque assim a gente não perde tempo. Eu quero fazer aqui um pedido para vocês, se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Esse é o primeiro momento aqui para a gente verificar a nossa conectividade. E aí só me dão aí um sinalzinho, um ok, um joinha, alguma coisa para eu saber como é que a gente tá. Ah, ótimo. Vocês já estão respondendo boa noite, então é sinal que vocês estão me ouvindo. Eu vou considerar isso um ok. Obrigada, Caio, pelas boas festas para todos nós. Com certeza, mantenhamos a fé. Eu tenho certeza que isso vai melhorar. É uma onda que está passando e daqui a pouquinho tudo volta. Então tá. Tudo show para todos nós. Jefferson, boa noite. Edicele, boa noite. Que bom ter vocês aqui, todos que estão presentes. Beijo para minha mãe que já entrou, minha primeira fã. E eu tenho uma novidade para vocês, mas eu vou contar no final da live e aí vocês me lembrem dessa novidade. É um segredo que eu vou compartilhar com vocês em primeira mão. Somente um amigo muito próximo e a minha família sabe dessa novidade, mas eu quero compartilhar com os meus seguidores porque foi graças a vocês que isso está se consolidando na minha vida. Então me lembra, para você que ficar até o final dessa live, para eu compartilhar o meu segredo com vocês. Na verdade, é uma surpresa, é uma boa nova. Então vamos lá, vamos alinhar aqui o nosso trâmite da nossa live que vocês já conhecem, tá? Primeiro de tudo, toca nessa gaivota, compartilha com os seus principais amigos da enfermagem, porque isso ajuda muito a gente a alcançar mais pessoas, aos nossos amigos lembrarem que a gente está aqui online agora, que tá rolando um bate-papo interessante, coisa que a enfermagem às vezes está cansada de ouvir um monte de gente falando mal da enfermagem. Então coloca aí para os seus amigos lembrarem que a gente está aqui nesse momento. Normalmente aparece aí 20 colegas. E aí já compartilha, porque assim você já me ajuda e já mostra que você tem um diferencial, que você já tem um poder em você, sabe por quê? Porque quem compartilha a informação mostra que é tão seguro de si que não tem problema de compartilhar. O que os meus convidados sempre fazem aqui no nosso canal. Larga o dedo no coraçãozinho, que eu tô vendo a galera aí largando o dedo no coraçãozinho. Vocês sabem que eu adoro coraçãozinho, eu sou super carente aqui no Instagram. Tá? Na minha vida pessoal não, mas aqui no Instagram eu adoro quando vocês mandam coraçãozinho. Isso me faz reconhecer que o que eu tô dizendo e o que eu tô apontando pra vocês faz sentido e tá gerando aí algum engajamento, algum resultado interessante, algum modo de pensar diferente. Então, além disso, de você compartilhar com seus amigos e largar o dedo no coraçãozinho todas as vezes que a gente falar alguma coisa legal, eu vou te pedir um outro favor. Vamos comentar. Sim. Teve informação legal? Tem dúvida? Pergunta? Quer contar uma experiência assim rapidinho aqui básico pra gente conseguir ler? Pode mandar. Esse tipo de interação e essa troca de informações, ela é muito mais legal pra mim do que ficar aqui num monólogo ou no bate-papo somente com o nosso convidado. Então aproveite as pessoas que eu tô trazendo aqui pra gente perguntar bastante coisa pra essa galera, porque eles têm muita coisa pra trazer de experiência pra gente. Então, sem mais delongas, como eu sempre falo aqui, eu vou convidar a nossa maravilhosa Camila Wagner, que eu sempre falo isso. Gente, eu escolho pessoas
pessoas a dedo para estar aqui. E realmente são pessoas que geram impacto na minha vida. Boa noite! Boa noite, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo! Melhor agora nesse momento de live. Que imensa satisfação ter você aqui. Eu sou sua fã. Eu digo isso porque eu escolho pessoas a dedo. Então, nossa, um beijo no seu coração. Eu nem acredito que eu tô falando com você ao vivo. Obrigada, obrigada, é um prazer enorme estar aqui contigo também. E assim, eu fico até lisonjeada em ouvir dizer que você é minha fã. Gente, cara, é sério, eu sou uma consumidora de conteúdos da enfermagem no YouTube há muito tempo. Então, muito antes de eu sonhar em fazer qualquer coisa, eu consumia pessoas, né? Então, tudo que vocês faziam estava ali, consumindo verdadeiramente. Então, eu me sinto, assim, extremamente feliz de agora ter vocês na minha rede de colaboração, de troca de saber. Então, assim, nossa, um beijo! Obrigada, maravilhosa. A enfermagem precisa disso, né? A enfermagem precisa disso, de colaborar e de mais pessoas compartilhando conhecimento. Eu acho que quando a gente pensa assim, ah, nossa, mas tem tanta gente já fazendo, já compartilhando. Não, não tem. Não tem alguém fazendo como você faz, né? Então é importante a gente se colocar, a gente se posicionar nas redes sociais e fazer acontecer mesmo. Eu estou muito feliz em saber que você se inspirou no meu trabalho para fazer o seu trabalho. Isso é muito legal. Obrigada. Certeza. Isso é maravilhoso. E isso que você falou é muito importante, né? Porque só nós mesmos conseguimos fazer do nosso jeito. Então a gente fica às vezes assim olhando, É, ai, mas a grama do vizinho é mais verde. Mas às vezes você aí que está ouvindo a gente agora tem alguma informação super bacana e que você é, compartilha esse conhecimento de uma forma só sua e única. E isso pode fazer toda a exato. diferença na vida de outro colega da enfermagem. Então, inspire-se Exatamente. em pessoas legais também. Ai, Isso aí. Camila, vamos começar? Bora! Que delícia! Galera, eu já vou avisando aqui para todas e todos que a nossa live vai ter durabilidade de 1 hora, porque na nossa live passada a gente bateu 2 horas, Uou! sim, mas foi por conta de um propósito maior, estava acontecendo ali uma troca de informações muito importante, aí a gente não conseguia realmente cortar, porque eram informações que eu mesma estava também muito interessada em ouvir. Então, antes de tudo, vamos cronometrar 1 hora. Já combinei tudo isso com Camila antes, mas só para a gente alinhar, porque às vezes fica mais fácil até para a gente ouvir esse conteúdo de novo depois, tá? Porque o Instagram Tá. não derruba mais a gente. É, Maravilha por um lado e ruim por outro. Mas vamos aproveitar o é, nosso momento. Nós estamos aí iniciando a live, então, com esse horário que eu já gravei aqui. E aí, Camila, eu vou ficar aqui como moderadora do processo. tá. Conta pra gente, doutora enfermeira Camila Wagner, maravilhosa. Para quem não conhece ainda a sua história, eu sempre pergunto a história das pessoas, porque essa trajetória inspiradora gera motivação e repercussão na vida de quem nos ouve, com certeza. Então, conte sua Verdade. história e como foi essa sua transição, já que a gente está falando no tema de hoje, da nossa live, de como o coaching pode ser usado como uma ferramenta para o empoderamento da enfermagem. Show, vamos lá. Bom, primeiro de tudo, eu venho de uma família muito humilde no sentido de nós não tínhamos condições de todos os filhos fazerem faculdade, né? Então nós tínhamos que ir em direção aos nossos sonhos e não podíamos contar muito com as finanças da nossa família. E aí, o que aconteceu? A minha irmã foi a primeira a dar esse start, sabe? Ela foi para São Paulo, estudar em São Paulo, ir em busca dos sonhos dela. Ela também é enfermeira. E foi a partir dela, a partir do que ela viveu, eu e meu irmão queríamos viver também aquilo. Então eu fui fazer enfermagem. Logo depois que eu finalizei o ensino médio, eu fiquei 6 meses fazendo um cursinho, porque eu queria prestar vestibular para a Universidade Federal e tudo mais. Mas aí eu decidi entrar para a faculdade lá da minha cidade mesmo, né, da cidade vizinha. Entrei para a faculdade, comecei a fazer enfermagem, porque eu ouvia os relatos da minha irmã, do estágio, né, do que a minha irmã vivia nos estágios. Então eu ficava muito curiosa, eu queria viver aquilo. E foi quando eu fui em busca, né, de fazer a faculdade de enfermagem na faculdade mais próxima que eu tinha ali.
E aí eu trabalhava de dia, estudava à noite, e aí eu tive a oportunidade de ser bolsista de um programa que tem aqui no nosso estado, chamado Nossa Bolsa. Então me tornei bolsista desse programa, fiz o restante da minha faculdade com o programa Nossa Bolsa. No meio da faculdade eu me transferi para Vitória, então por isso que eu sou formada aqui na nossa capital, na Faculdade Brasileira Multivix. E aí eu tive a oportunidade de estar aqui nos melhores hospitais, nos hospitais de referência, fazendo estágio, foi muito enriquecedor. Então me formei na faculdade Multivix aqui em Vitória. 2 anos depois, em que eu já estava formada, um pouquinho mais, né? Que eu já estava formada, eu comecei a buscar opções do que eu poderia fazer de pós, né, de residência, de concursos. Eu não sabia o que eu ainda vislumbrava. Foi quando eu decidi, então, fazer o processo seletivo para o mestrado aqui da nossa Universidade Federal, aqui do nosso estado. Passei, na primeira tentativa eu passei, cursei o mestrado profissional, inclusive eu indico muito para quem deseja fazer mestrado e não deseja seguir carreira acadêmica, eu indico fortemente o mestrado profissional, porque é um mestrado totalmente voltado para pesquisa, mas muito mais para a prática. Então, você precisa vincular toda a teoria que você está estudando ali na prática. Então, foi isso que eu vivenciei do início ao fim, dos 2 anos e meio, porque eu tive que estender um pouquinho por conta de estado de saúde da minha orientadora. Então, foram 2 anos e meio vivendo prática e teoria, foi maravilhoso. Nesse período, né, desde o meu último ano de faculdade, eu fui convidada a fazer parte de uma sociedade, uma empresa de assistência domiciliar. Então, eu já entrei na enfermagem sendo empreendedora, né? Eu segui o processo de construção dessa empresa. E foi muito bom porque também foi uma escola para mim. Então, eu auxiliei a escrever os processos, a escolher o local onde seria. Eu tive que entrar em contato com vigilância sanitária, então eu tive contato direto com os profissionais de lá. Então, eu aprendi muito nesse processo de construção. Então, quando eu me formei, a nossa empresa já estava estabelecida, atendendo, né, os pacientes e tudo mais. E eu já entrei ali, né, no ritmo, e foi muito bom, foi uma escola. Então, a minha história empreendedora começa aí. Desde que eu me formei, eu já estava com esse pensamento de que era o meu negócio, de que eu, né, teria que contribuir para aquilo crescer. E aí, o que aconteceu então para eu sair de um negócio que era meu e tudo mais, para empreender sozinha, com o coaching e tudo mais? Foi no momento em que eu me vi no mestrado estudando uma teoria de enfermagem que fala do comportamento humano. Então, nós temos uma enfermeira chamada Nola Pender, é uma enfermeira norte-americana, que escreveu uma teoria de enfermagem, e é uma teoria de enfermagem que fala sobre o comportamento humano. E tudo que ela fala vai muito de encontro com o que o coaching fala. E isso me encantou muito, porque eu comecei a buscar alternativas de como eu poderia estudar mais sobre o comportamento humano, e aí eu encontrei o coaching, e foi por isso que eu busquei as formações. Formação em coaching, formação em análise de perfil comportamental, as diversas formações que o coaching nos proporciona na área de business, de finanças e etc. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a enxergar possibilidades, né? Porque eu gostava muito de liderança. Um pouquinho antes de entrar na formação em coaching e até de entrar no mestrado, eu lancei um curso de liderança, né? Eu fiz uma pesquisa aleatória com alguns colegas e percebi que eles tinham uma dificuldade com a liderança, então criei esse curso online, vendi para algumas pessoas, e quando eu fiz o coaching, eu falei, isso encaixa, né? As duas coisas encaixam e vai dar muito certo. E aí foi quando eu comecei, então, a querer aplicar o processo de coaching nas pessoas próximas. Eu fiz processos de coaching pro bono para alguns colegas enfermeiros. Foi muito interessante ver o crescimento desses enfermeiros que não tinham perspectiva de entrar no mercado de trabalho e depois de 4 meses de processo, estarem 2 empregos, já estava saindo de um para ficar em apenas um, porque já estava assim, se sentindo confiante, né, se sentindo capaz. E foi nesse processo, então, que eu enxerguei possibilidade de trabalhar só com o desenvolvimento humano. E aí, hoje eu estou, né, trabalhando hoje em home office e
treinando pessoas, mentoria com enfermeiros, com grupos de enfermeiros e também fazendo atendimento individual. Foi mais ou menos assim que aconteceu. Uau! Nossas histórias se assemelham. Oh. Porque eu ouvi você falando numa live com Daniele Ritt. Acho que é assim sobrenome. Amiga, se eu falei seu sobrenome errado, me perdoa. Mas ela fez uma live aqui comigo também no canal e a gente conversando muito sobre esse universo do coach. É por isso que eu tenho trazido muitas pessoas que têm já mais repercussão sobre isso na internet para conversar aqui, porque foi a minha virada de chave. Foi depois de uma imersão chamada Método CIS que a minha vida mudou. E aí depois dali, amiga, foi uma loucura. E aí eu soube nessa live que você fez com Daniela que você fez a grade Golden Belt, sem fazer nenhuma propaganda aqui, mas é porque coisas boas a gente precisa falar, sim. E aí, conta um pouquinho, já que a gente acabou citando, mas eu precisava mostrar isso aqui, porque tem pessoas que vão procurar por isso. Eu espero que procurem por isso. Conta pra gente um pouquinho, só assim, bem resumidamente, a sua experiência de viver esse novo cenário, porque é um mundo completamente diferente. Né? Se descortinam um outro mundo. Inclusive o Clóvis está comentando aqui que ele foi um dos meus primeiros, ele foi o primeiro, né, enfermeiro que me procurou, que me encontrou na internet e eu ajudei ele a encontrar um caminho e foi muito legal trabalhar com ele, foi maravilhoso. Um beijo para você, meu amigo, sucesso para você. Que delícia! Então, parabéns, Clóvis, duplamente. Foi. Então, essa questão desse universo à parte, para algumas pessoas é como se você abrisse uma porta e você entrasse em Nárnia. Sabe aquele filme, né? É como se você entrasse em Nárnia. E um pouco disso é verdade, sabe? Um pouco de você entrar num mundo à parte. É verdade. E a gente precisa viver esse mundo à parte, com todas as nossas forças, para que a gente consiga ter essa transformação. Eu estou nesse processo, já vai fazer 2 anos. 2 anos, porque eu iniciei o processo fazendo um curso do Poder da Ação, do Paulo Vieira, quando ele veio aqui em Vitória. E aí eu comecei esse processo, né? Fiz o curso Poder da Ação, depois eu fiz a formação em coaching, depois eu fui para o Método CIS, e no Método CIS eu fechei a grade Golden Belt. O que é a grade Golden Belt? É uma imersão. São mais de 700 horas, né, de curso, de imersão, de leitura de livro, filme, vídeo, enfim. Inclusive processo de coaching. Eu preciso passar pelo processo, eu preciso aplicar o processo. Então, tudo isso faz parte da imersão. Agora, que mundo é esse, né, que a gente vive à parte? É um pouco do que eu quero abordar aqui hoje com você, enfermeiro que está aqui falando, né, que está aqui ouvindo a gente. Esse mundo à parte, ele precisa ser vivenciado principalmente pelas pessoas que têm as emoções à flor da pele. Eu vejo a enfermagem hoje, né, com tudo muito melindroso, como diz a minha avó, né? Tudo muito à flor da pele. E quando a gente trabalha a inteligência emocional, isso se torna tão mais leve, tão mais fácil de você enxergar o todo, sabe? Quando você tem consciência do que você está sentindo. E eu vou trazer um exemplo bem prático. Eu falo por mim. Nesse momento de pandemia e etc., a gente percebe as pessoas ao nosso redor passando por diversas emoções e eu mesma, às vezes, me pego, né, em algumas dessas emoções. E aí eu consigo ter consciência, isso é muito legal, eu consigo ter consciência. Que sentimento é esse? De onde ele está vindo? Por que eu estou sentindo ele? Peraí, quais são as ferramentas que eu tenho, que eu sei que eu tenho, o que eu posso fazer para melhorar esse sentimento, para não ter esse tipo de pensamento, né? Porque primeiro os pensamentos, depois os sentimentos. E aí eu consigo trabalhar na minha própria consciência o que eu preciso mudar. E isso é mais legal nesse processo de imersão. E é por isso que eu resolvi trabalhar a inteligência emocional na enfermagem. Hoje eu tenho mais de 100 alunas, se eu não me engano, lá na minha plataforma, e que eu trabalho inteligência emocional com elas. Eu converso sobre inteligência emocional, porque liderar é isso também, né? Então,
sempre que eu posso, eu tô trazendo inteligência emocional, eu falo de inteligência emocional, a gente precisa abordar a inteligência emocional. Então, esse processo de imersão trouxe para mim consciência. Isso foi, assim, uma sacada muito grande, sabe? Excelente, excelente. Só para